Olá, pessoal, bem-vindo de volta, Denise da Conectarium, para a gente falar de lua cheia em Capricórnio. Como é que é lidar com essas energias? A gente pensar sempre na astrologia como um convite para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso mapa. Como é que é lidar com esse choque de realidade que é Capricórnio, né? Um daqueles signos que normalmente as pessoas falam com um certo temor, assim, né? Regido por Saturno, dessa austeridade. Como é lidar com esse senso do que é possível, do que está na realidade, né? Do que está na nossa frente, essa checagem com o real, com a nossa noção de esforço. É interessante Capricórnio esse galgar, né, esse estruturar tijolo por tijolo, e me parece que a gente tem um receio disso, né. Nosso ego sofre um pouco da gente não conseguir as coisas no tempo que a gente quer, porque a gente pressupõe com Capricórnio que o deus do tempo, né, que é o seu regente Saturno, exige que as coisas sejam consolidada a seu tempo, como resultado de um trabalho, como resultado de um esforço, como resultado dos limites pré-estabelecidos que a gente precisa. Então eu queria fazer essa reflexão com vocês e tomando por bases, claro, o fato da gente estar num pico do mês, no clímax de um ciclo lunar, que começou na lua nova do dia 18 de junho, em Gêmeos. Então a lua cheia ela é sempre um desdobrar do ciclo lunar que começa na lua nova, a gente precisa levar isso em consideração sempre. Então a gente agora as luas novas estão acontecendo no final dos signos, né, nos últimos graus do signo anterior. Então, a gente está na temporada agora já de Câncer, mas a lua nova se deu em Gêmeos no dia 18. Então, esse ciclo começa num signo, tem até vídeo aqui antes para falar um pouco mais, se vocês quiserem entender um pouco mais esse ciclo, tem o vídeo falando. Mas, só relembrando rapidamente, um ciclo em Gêmeos, que foi a lua nova, que é um ciclo de comunicação, de troca, de flexibilidade, tingido ali com um conselheiro muito atuante, Netuno, trazendo o lado mais da gente de confusão, né, de névoa, de incertezas. Então a gente está nesse ciclo onde a gente precisa ainda cuidar muito do que a gente fala, como a gente comunica, né, as palavras podem ser mal entendidas, né. E agora a gente está no seu pico culminante, a temporada já é a temporada canceriana, com a lua em Capricórnio. Então, a gente pensar como que usar dessa flexibilidade que o ciclo iniciando em Gêmeos nos pede, e entrar em contato com esse choque de realidade que eu estava dizendo, né, a Lua vem trazer para a gente, não é um signo onde a Lua está muito à vontade, como vocês sabem, a Lua em Capricórnio, ela está no seu exílio, que a gente fala em astrologia, a Lua é regente de Câncer, que é o signo oposto, e ela está meio fora de casa, porque em Capricórnio a gente começa a erguer algumas barreiras, né, de proteção. Então a lua não está no seu pleno esplendor, porque ela está num caminho que exige um esforço, meio que ela se contém emocionalmente. Isso num lado mais sombra dessa leitura. Num lado luz, a gente pensar em como a gente aproveita essa energia para estruturar, lembrar, né, usar os limites como um chão, como um trampolim, não como algo negativo. A gente eu ouço muito, né, de clientes e na vida, no dia a dia, a gente pensa esforço e usar o tempo de uma forma como uma restrição, sendo meramente negativo. Então o Capricórnio ele enxuga as firulas, né, ele espreme, contrai, mas no sentido da gente ficar com o que é essencial, né, sem os adereços aí, só com a essência, tanto que vai até os ossos, né, Capricórnio rege as estruturas, os ossos, os alicerces. Então a gente pensar nesse olhar da lua em Capricórnio agora, como um cultivar do que é possível, né, do cultivar olhando a realidade como ela é. E para que a gente olhe a realidade como ela é, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar aqui agora e enxergar isso. E se propor a trabalhar. Capricórnio tem a ver com trabalho. Não, a gente não chega lá no pico, né, Capricórnio análogo à casa 10, que é o pico do mapa, a gente não chega lá sem galgar, sem trabalhar, sem fazer os esforços, sem que o tempo se mova.
Então, usar essa energia a nosso favor nesse momento, onde a temporada é canceriana, então nós estamos nesse paralelo entre o mundo das emoções, o acolhimento doméstico, a empatia de Câncer, e o lado real e concreto do signo oposto, Capricórnio. Então é um trabalho da gente, a gente fala trabalho, né, e esse eixo é como um trabalho de parto, né, a gente usa esse paralelo para nascer algo, a gente precisa estruturar e precisa se debruçar, né, se debruçar do signo de Capricórnio. Nós temos também em Câncer o Sol e também Mercúrio. Então, o Mercúrio, a forma de falar, a forma de se expressar no signo de Câncer, ele fala da gente estar mais magoável, né? Por um lado, a gente cuidar das palavras, porque as palavras estão numa seara mais emocional, ao mesmo tempo em que a fala pode curar, né, a fala pode dar um colo. Como que a gente pode usar essa comunicação para dar um suporte, para dar uma âncora para as pessoas com quem a gente se relaciona, né, a gente usar essa comunicação de uma forma sensível. No início do ciclo ainda estava em Gêmeos, né, no ciclo a lua nova ainda estava em Gêmeos, e agora no pico emocional vem trazer para a gente a necessidade da gente olhar numa esfera mais né, mais intro, olhar para dentro, olhar para a forma como a gente se sente, que é o universo de Câncer. O regente dessa alunação, a Lua está em Capricórnio, seu regente Saturno em Peixes, até 2026. Mas também é um convite para a gente estruturar os sonhos, né? Estruturar a nossa imaginação, trazer ela para o concreto. Então tem essa voz alta do mundo prático, do mundo real, que pede estabilidade, que pede o possível, né? E talvez a gente, num mundo que tem tantos exageros e tantos estímulos, a gente contrair, enxugar, que é o que Capricórnio faz, talvez venha essa sensação de desamparo, né? Mas será que é? Ou será que a gente pode enxugar e chegar mais na nossa força? Que a Lua em Capricórnio tem essa força, né, da perseverança, de lidar com os obstáculos, de suportar a dor, e olhando isso com respirando em cima das dificuldades, estando ali presente naquele momento. A lua cheia tem um vídeo aqui no canal também, eu queria falar rapidamente desse embate, falando da questão afetiva, né, eu tenho um vídeo aqui falando de Vênus, e essa passagem por Vênus em Leão, na lua cheia agora. A gente está com a Vênus segue em conjunção ali com Marte, está bem, a questão da gente se sentir especial nas relações, né, tem todo um vídeo detalhando ali. E agora na lua cheia a gente está com um aspecto tenso com Urano, que dá uma impaciência, que dá uma necessidade de libertação, uma necessidade de um espaço individual nas relações. Então vale a pena dar uma checadinha nesse vídeo de Vênus, eu vou colocar o card aqui, porque é uma passagem longa, né, mais longa do que o habitual para Vênus, no signo de Leão, que é um signo da deferência, um signo, do espaço do eu, né, de estar se sentindo especial. Então, de 5 de junho até 5 de junho ela entra em Leão até 8 de outubro, passando por períodos de retrogradação, e agora a Vênus retrógrado de 23 de julho a 3 de setembro, onde pressupõe-se aí uma revisão, e agora a lua cheia culmina, né, essa sensação então de uma certa não, uma boa dose de austeridade em Capricórnio, e uma necessidade de liberdade com a Vênus quadrado, Vênus e Marte em aspecto tenso com o libertador, com o arrojado e futurista Urano. Então, talvez aquela sensação de sufocamento ou de espaço de liberdade, precisando de um respiro, a gente pensar sobre isso. Do ponto de vista econômico, já que Vênus também rege a economia, fica mais errático, né, fica mais oscilante. Tudo que Urano toca tem um quê de, ruptura ou de inversão ou de não estabilidade, né, de uma instabilidade, de uma inquietude. Que mais? Eu acho que era isso que eu queria fazer um paralelo aqui, e aí eu estava pensando, voltando, né, como que a gente se concentra, como que a gente lida
com a falta de excessos que Capricórnio tira os excessos, né, sem que a gente se sinta desamparado, com concentração, com esforço, com trabalho, trabalhando, se debruçando sobre nós, porque essa construção interna, ela dá trabalho, né, é trabalhosa. E quem me segue sabe, ou aqui ou no Instagram, Conectarium Astrologia, que eu sou muito apaixonada pelo profeta do Khalil Gibran, e o capítulo, o livro, só para quem não conhece, ele é um sábio e ele, cada capítulo, ele fala sobre um tema da vida, né? Ele é perguntado numa aldeia, ele está indo embora, então aproveitam a ida do sábio para perguntar sobre a vida. Então são vários capítulos, eu recomendo muito, é um best-seller antigo. Então ele fala sobre o amor, matrimônio, filhos, que é um dos meus favoritos, enfim, roupas, liberdade, tem de tudo, razão, amizade. Resumindo, o capítulo sobre o trabalho é o mais longo deles, é o mais longo do profeta. E tem uma parte no começo, acho que fica muito longo para ler tudo. Espera aí, vamos ver como que eu me sinto lendo tudo aqui. Vamos lá então. Então sempre tem uma simbologia de quem pergunta, né, nos capítulos. Então aqui é assim: "Então um lavrador, não por acaso, disse: Fala-nos sobre o trabalho. E aí o mestre respondeu: Vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e a alma da terra. Porque ser indolente é tornar-se um estranho às estações e afastar-se do cortejo da vida, que avança com majestade e orgulhosa submissão rumo ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Acho demais. Quando trabalhais, vou repetir. Sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo e surdo quando tudo mais canta em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça. Mas eu vos digo que quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada quando esse sonho nasceu. E apegando-vos ao trabalho, estais na verdade amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho, partilha do segredo mais íntimo da vida. Mas se em vossas dores chamais o nascimento uma aflição e a necessidade de suportar a carne uma maldição inscrita na vossa fronte, então eu vos direi que só o suor de vossa fronte lavará esse estigma. Disseram-vos que a vida é escuridão, e no vosso cansaço repetis o que os cansados vos disseram. E eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um impulso. Lindo isso. E todo impulso é cego, exceto quando há saber. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vós vos unis a vós próprios e uns aos outros e a Deus. E que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios desfiados de vosso próprio coração, como se vosso bem-amado tivesse que usar este tecido. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado tivesse que habitar esta casa. É semear as sementes com ternura e recolher a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer-lhe os frutos. E pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma. É saber que todos os abençoados mortos vos rodeiam e vos observam. E muitas vezes ouvi-vos, ele fala super erudito, né? E muitas vezes ouvi-vos dizer que se estivesseis falando em sonho, aquele que trabalha no mármore e encontra na pedra a forma de sua alma é mais nobre do que aquele que lavra a terra. E aquele que agarra o arco-íris e se estende na tela em formas humanas é superior àquele que confecciona sandálias para nossos pés. Porém, eu vos digo, não em sono, mas no pleno despertar do meio-dia, que o vento não fala com maior doçura aos carvalhos gigantes do que a menor das folhas da relva. E grande é somente aquele que transforma o ulular do vento numa canção tornada mais suave pelo próprio amor. O trabalho é o amor feito visível.
E não podeis trabalhar com amor, mas somente e se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonasseis vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. Tapa na cara, né? Pois se cozerdes o pão com indiferença, cozereis o pão amargo, que satisfaz somente a metade da fome do homem. E se espremerdes a uva de má vontade, vossa má vontade se destilará no vinho como veneno. E ainda que canteis como os anjos, se não tiverdes amor ao canto, tapais o ouvido do homem, as vozes do dia e as vozes da noite. Foi isso. Bom, é longo pra caramba, mas enfim, eu acho genial essas palavras poéticas para a gente se debruçar no trabalho da vida, se debruçar nos nossos mapas, se debruçar sobre os convites e trabalhar com esforço direcionado, que é a proposta de Capricórnio, né? A gente se esforçar em direção a gente mesmo, se esforçar em direção ao nosso interior, que é esse paralelo Câncer e Capricórnio, né? Dá trabalho a gente cultivar essa felicidade interior que é Câncer, né, esse lugar íntimo, sagrado. Enfim, ótima lua cheia para todo mundo. Espero que seja uma temporada de colheita, que é o que a lua cheia se propõe, a se colher, e a gente se vê por aqui, tá bom? Sempre que eu tô inspirada para falar, eu faço um videozinho aqui. Beijo, fica com Deus.